Muito boa noite, Bruhim Abaim para todos. Queria começar falando para vocês algo maravilhoso. E, na verdade, se é de Torá, tem que ser maravilhoso. Algo maravilhoso que eu vi. A Gemara fala no Tratado de Yomá, para a gente poder dar uma introdução no assunto que a gente quer hoje à noite. A Gemara fala para a gente, no Tratado de Yomá, algo impactante. E essa Gemara que eu vou contar para vocês, eu vou usar o enfoque de um dos Rabanim da dinastia de Brisk. Tem um Rav da dinastia de Brisk, Brisk é um dos lugares, mas tem um grande... Formaram-se daí, vieram muitos Rabanim de uma mesma família. O autor do Bet Halevi foi bisneto do Rav Chaim Volozhin, aproximadamente no ano de 1850. O Mará fala no Tratado de Yomá o seguinte, que Lametet Amud Bet, página 39b, que havia um Kohen Gadol. Esse Kohen Gadol trabalhou durante 80 anos no Bet HaMikdash como Kohen Gadol, ano após ano como Kohen Gadol. O nome dele era Shimon HaTzadik, assim fala Gemara no Tratado de Yomá, mais uma vez, página 39b. No último ano da vida dele, acabou, a Gemara conta como ele sabia que era o último ano, esse que é o legal. Ele falou, olha, halas, that's it, the end, acabou. Perguntaram para ele, Habibi, da onde você sabe que esse é seu último ano como Kohen Gadol? Fisicamente, maravilhosamente bem, foi fazer teste cardíaco, tudo ok, fez check-up, tudo maravilhoso. Então, da onde você sabe que esse é seu último ano de vida e como também, como um Kohen Gadol? Ele disse o seguinte, olha, disse Shimon HaTzadik, cada vez que eu entro no Bet HaMikdash, eu entro no Kodesh HaKodashim, no top do top, la creme de la creme, em Yom Kippur, me aparece um zaken, um senhor de idade, vestido de roupa branca, uma roupa maravilhosa, de linho, bonita, coisa chique. Ele sai comigo do Bet HaMikdash. Nesse último ano, que eu estive agora, Yom Kippur, no Kodesh HaKodashim, entrou um zaken junto comigo, um sábio junto comigo, como todos os anos, só que com uma peculiaridade, em vez de estar vestido com roupa branca, ele estava vestido com uma roupa preta. Uma roupa de qualidade também não boa. A gente sabe que o branco, na Gemara, representa a pureza, as averot zeradas. E a cor preta representa um excesso de averot. Então ele fala, olha, eu sei que esse foi o meu último ano no Bet HaMikdash. E a Gemara conta pra gente que, de fato, passaram-se alguns dias, Shimon HaTzadik, depois de ter trabalhado 80 anos, deixou o Olam Hazé, foi embora desse mundo, e aqui termina a Gemara. Pergunta o Rav de Brisk um segundo. Como ele sabia que era o último ano da vida dele? O que tem a ver que ele viu uma pessoa vestida de uma cor preta, diferente de uma roupa branca? Então ele falou, olha, esse é meu último ano. E segunda pergunta que a gente pode fazer é, o que essa Gemara vai ensinar pra gente? Tá bom que ele sabia, Hazak Baruch para ele, e aí? Por que eu tenho que ler essa Gemara? Por que a Gemara ficou escrita pra gente no século 21? Então, diz o Rav de Brisk algo magnífico, como todo o resto que ele diz. No Bet Halevi ele fala o seguinte, que Shimon HaTzadik foi o líder do povo durante 80 anos, Kohen Gadol. O Kohen Gadol, cada vez que ele entrava, o que ele via no Bet HaMikdash, no Kodesh HaKodashim? Única pessoa entra lá dentro. Ele via uma pessoa de roupa branca, um senhor bem vestido, sorridente, com uma roupa maravilhosa. Cada ano ele falava, uau, impactante. Então, esse é um sinal que eu vou ter mais um ano. No último ano, ele viu uma pessoa com uma roupa mais suja, mais simples. Como ele descobriu que era o último ano, o que isso ensina para a gente, diz o Rav de Brisk? Porque todo líder, Kohen Gadol era um líder, representante do povo, para Hashem. Enquanto ele olha para o povo de uma forma bonita, uplifting, de uma forma legal, sorridente, com esperança, vendo pontos masters do povo, ele entra no Bet HaMikdash, ele sabe que ele vai ter mais um ano. No momento que Shimon HaTzadik já cansou, trabalhou 80 anos de uma forma maravilhosa, espetacular,
Mas tem algum momento que a gente fala, sabe, gastou já o cartucho no português, claro. Aí que acontece? Cansou já é o mesmo povo, já não tem aquela novidade, talvez não acreditava tanto no povo. Perdeu o brilho o povo. No momento que o povo perdeu o brilho, a Kadosh Baruch Hu fez ele ver um zaken, mas já com uma roupa mais suja, de uma forma mais simples, não com aquela emoção, com aquele positivismo. Então, mostrou que era o último ano dele como líder. Por quê? Porque o líder, isso que fica para a gente, quando olha para o povo, tem que olhar de uma forma, uau, que maravilha. Um professor, quando olha para a sua classe, tem que falar que classe maravilhosa que eu tenho. Tem que acreditar, porque se ele não acredita que a classe dele é maravilhosa, é impossível ensinar aquela classe. Um rav de uma comunidade tem que acreditar que a congregação é maravilhosa. Um pai de família tem que acreditar que sua família é maravilhosa. And so on, um patrão, todo mundo. Então, a Gemara conta pra gente o seguinte, olha, o líder tem que colocar as fichas dele sobre quem está liderando. E cada um de nós é um líder em algum momento. E eu fiquei pensando se esse não é um tópico que dá um trampolim para o assunto de hoje. É um tópico ímpar que o nosso povo tem. Que é impossível qualquer Yehudi não olhar para esse povo maravilhoso que a gente faz parte, o povo Yehudi, com uma roupa branca. Cada um de nós é um mini Kohen Gadol. Quando a gente olha para esse povo maravilhoso que a gente tem, a gente fala, uau, que povo espetacular. Dá para cada um de nós encontrar aquele zaken, aquele senhor de roupa branca no nosso Kodesh HaKodashim, e falar, olha que povo maravilhoso que a gente faz parte. E eu me refiro, em especial hoje, como sempre a gente fala de um tópico único, a um atributo, que esse atributo talvez seja algo ímpar no nosso povo. É o zaken que a gente vai encontrar hoje à noite de roupas brancas. Acompanhem comigo. No nosso Kodesh HaKodashim. Um passo adiante, e aqui a gente caminha no nosso tópico. O Midrash conta pra gente que Avraham Avinu uma vez se encontrou com Shem. Shem, lembrem, filho de Noach, daí que a gente fala, quem é contra os Yehudim, ele é chamado antissemita. Por que antissemita? Porque todos os Yehudim são descendentes de um dos 3 filhos de Noach, Shem. Então quem é anti-Yehudi, ele é contra Shem, antissemita. Entre parênteses. Voltamos. Avraham Avinu se encontra com Shem. Shem, lembrem, é muito mais velho do que Avraham Avinu. E ele se encontra com ele pela primeira vez, diz o Midrash. E Avraham Avinu faz a seguinte pergunta para Shem. Habibi, o que você, Shem, fez enquanto você estava na Tevá? Durante o Mabul, durante o dilúvio, Shem. Você estava na Tevá com seu pai Noach. O que você fez lá? Disse Shem para Avraham Avinu, o que eu fiz? Dia e noite, 24/7, a gente passava dando comida para os animais. Tem animais que comem de noite, animais que comem de dia. Quando o de noite está satisfeito, o de dia já está com fome. Quando o dia é satisfeito, o de noite está com fome. Então a gente passava no nosso zoológico, dentro da Tevá. Imagine um zoológico inteiro, muito mais que um zoológico. Todas as espécies dentro da Tevá. A gente passava 24 horas, 7 dias por semana, dando comida para os animais. Acabou. A pergunta que existe aqui é a seguinte. Avraham Avinu se encontra com Shem. Ele pergunta para ele, o que vocês fizeram durante toda a época, o momento que vocês estavam durante aquele 1 ano inteiro, 12 meses, na arca de Noach, na arca do seu pai Noach. Eu tive uma pergunta quando eu li esse Midrash. O Midrash está um pouquinho demodé. Por quê? Eu, se fosse Avraham Avinu, nunca perguntaria isso para Hashem, aparentemente. Por quê? Porque o Mabul, meus queridos, Hashem prometeu que ele nunca mais vai acontecer. Hashem nunca mais vai mandar um dilúvio para o mundo. Então, o que me interessa? O que Shem fez na Tevá? Nunca mais isso vai acontecer. Porque Avraham Avinu, que viveu depois da época do Mabul, do dilúvio, tinha essa curiosidade. O que ele ia aprender com isso? Nunca mais vai acontecer? Se a situação vai se repetir, beleza? Aprende para quando você estiver na mesma situação, saber como se comportar. Mas aqui não era o caso. Porque o Midrash conta isso para a gente. Em Filadélfia, nos Estados Unidos,
tem uma yeshiva que é chamada Yeshiva de Philly, assim que chamam, diminutivo de Filadélfia. O Rosh Yeshiva da Yeshiva, no momento, há uma geração atrás, um gigante chamado Rav Elias Vei, um dos Gdolim que os Estados Unidos e o mundo teve. Ele explica o Midrash da seguinte forma. No Mabul, quando teve o dilúvio, era um momento que Hashem estava muito triste com o mundo. Hashem estava desconfortável com o mundo. Hashem estava irado com o mundo. A pergunta de Avram Avinu não foi só para passar o tempo, tomar um cafezinho, olha, o que você fez ontem, o que você fez na época do Mabul. Não! Avram Avinu estava fazendo pergunta para Hashem Power. Olha, se a época do Mabul era o momento da ira de Akadosh Baruch Hu, o que vocês fizeram para se livrar dessa ira? Como vocês conseguiram sair intacto dela? Responde Shem para Avram Avinu. O que a gente fez? A gente cuidou das criaturas de Hashem, os animais. Avram falou, uau! É isso que livrou vocês da ira de Hashem? É isso que poupou vocês? Disse Shem, sim. O fato da gente cuidar das criaturas de Akadosh Baruch Hu, dando comida para um, cuidando da pata do leão, da orelha do cavalo, and so on, fora da comida, veterinária total, isso fez com que a gente pudesse se salvar naquele ano difícil. Avram Avinu pensou consigo mesmo e falou, uau, se cuidar de animais, que são criaturas de Hashem, fazer chesed, bondade com os animais, faz com que a pessoa se proteja no momento mesmo difícil, lo aleno, que Hashem está com o mundo, imagina então só qual o poder master que fazer chesed com seres humanos que são um step acima de animais, no question, tem. Fiquei pensando, assim disse Rav Elias Vei, esse foi o diálogo de Avram Avinu com Shem, filho de Noach. O que vocês fizeram na arca? Ou seja, qual o mérito que salvou vocês? Shem respondeu, cuidamos dos animais, fizemos chesed com os animais. Fiquei pensando, será que não foi daí que Avram Avinu surgiu? A gente conhece Avram Avinu como Amud HaChesed, o pilar de chesed no mundo. O mundo tem 3 pilares, Avodah, Torah e Gemilut Chassadim. Cada um dos pilares se refere a um dos avot. O primeiro dos pilares, que é chesed, bondade, surgiu de Avram Avinu. Avram Avinu personalizou essa midah. Da onde ele personalizou essa midah? Talvez seja pós-conversa com Shem, como a gente explicou agora. Por isso que a gente fala, Titen chesed le Avraham. Quando se fala de chesed, Avram Avinu é o maquinista dessa locomotiva chamada chesed. Agora, de onde vem o poder do chesed? Aqui Avram Avinu aprendeu quanto o chesed é importante. Mas por que chesed é tão poderoso? Como chesed salva a nação? O que chesed tem de tão master? O que gera com que Hashem se acalme, obviamente falando assim de Hashem, em momentos mesmo de ira? Kol Sheken, em momentos agradáveis que Hashem fica muito feliz. Por que chesed faz cócegas kaviachol em Akadosh Baruch Hu? Chesed carrega uma vitamina muito importante. Acompanhem comigo. No Pirkei Avot está escrito, famoso Pirkei Avot, se não é que fique agora. Im ein ani li, continuem, mili. Uksheani leatzmi, termina o Pirkei Avot dizendo, Habibi, mani, Perek Aleph, Mishnah Yud Dalit. Olha, se eu não sou por mim mesmo, quem será? Porém, Uksheani leatzmi, quando eu sou somente para mim, aí, mani, quem sou eu? Olhem só que magnífico. Rav Shimon Shkop tem um livro chamado Shar Yosher. Na introdução desse livro, ele explica essa Mishnah de uma forma magna. Diz Rav Shimon Shkop o seguinte: Akadosh Baruch Hu sabe, e é importante a gente lembrar disso, que Hashem nunca vai contra a natureza da pessoa. Akadosh Baruch Hu sabe que a natureza da pessoa é gostar mais de si próprio. E Hashem nunca vai contra a natureza da pessoa. Repito, Hashem nunca pede para que façamos algo contra a nossa natureza, porque é normal, um ser humano precisa de respirar. Não existe uma mitzvah de não respirar. Um ser humano, a tendência normal dele, quando ele é saudável, é gostar mais de si próprio. Então Hashem
diz pra gente, assim explica Rav Shimon Shkop, Habibi, primeira coisa, se eu não sou para mim, quem será? Porque você, eu, nós, precisamos cada um se auto-gostar. Mas, continua a Mishnah dizendo, se o meu eu é somente eu, ma'ani, o que sou eu? Diz Rav Shimon Shkop o seguinte, cada um de nós tem um ani, o eu, e a pessoa gosta muito de si próprio. Mas, quando o meu eu não é expansivo, ele é limitado à minha própria pessoa, mani, deixa muito a desejar. Ou seja, olhem que magro, olhem como ele lê essa Mishnah em Pirkei Avot. Im einanili, se eu não gosto de mim, problema. Agora, quando o meu eu é só a minha pessoa, minhas duas pernas, meus dois braços, mani, pouco. Hashem quer muito mais, a gente pode muito mais do que isso. Expandir que o nosso eu seja muito maior. Qual que é o poder do Chesed? O poder do Chesed é conter mais pessoas dentro do nosso eu, do nosso ani. E não é à toa que tudo na Torá é feito nos mínimos detalhes. A palavra Echad em hebraico, Aleph, Het e Dalet, Aleph é 1, Het 8 e Dalet 4, Echad 1, vale 13. 4 mais 8 mais 1, 13. Um Echad vale 13. Agora, quando eu tenho um Echad mais um Echad, 13 vezes 2, quanto dá? Echad quer dizer 1, 26. O nome de Akadosh Baruch Hu que a gente nem pode pronunciar, letra Yud, letra Rei, letra Vav e letra Rei, tem o valor numérico de 26. Um Yehudi himself, ele sozinho, ou ela sozinha, é errado. Nada. Um Yehudi, quando tem outro Yehudi dentro dele, esse é o Ani dele, ele vira Kadosh Baruch Hu. Ele vira o nome de Hashem que nem sequer a gente pode pronunciar. A gente fala Baruch Atah Ado e depois Nai. A gente não fala Yud Kei Vav Kei. É proibido falar essa palavra, porque esse é o nome top de Hashem. Como se chega nesse nome top de Akadosh Baruch Hu, quando um Yehudi tem outro Yehudi dentro dele? Ser um Ani mais expansivo. É um eu maior. Com isso a gente consegue entender alguns episódios curiosíssimos na nossa vida. Na nossa vida, Gdolim fazem parte da nossa vida. Escutem só a história desse Gadol. É uma mulher. Qual o problema? Tem Gdolim gigantes que são homens e tem Gdolim gigantes que são mulheres. Novidade? Que não seja mais. Tem mulheres gigantes, virtuosas demais. No caso, a história que vem a seguir de um grande Ani, Ani de eu com Aleph, é a esposa do Rav Chaim Kanievsky. Na biografia dela, tem um livro em inglês da biografia dela magnífico da ArtScroll. Uma vez, Rabbanit Kanievsky ganhou um lençol muito chique da vizinha. Lençol chique para o standard de Bnei Brak, que eu não sei se é a mesma coisa de Manhattan ou da Faria Lima ou o que for, mas para Bnei Brak era muito chique. De repente ela pega esse set de lençóis e dá para a vizinha dela, a senhorita Adler. Pessoas perguntam para ela, olha, mas se a senhora recebeu isso, por que a senhora deu para a vizinha? Pode usar, não tem uma verá de usar um presente? Olhem só o que Rabbanit Kanievsky respondeu, que gênio. Ela disse o seguinte, ó, o Abba, falou para os filhos, Abba quer dizer o marido, Rav Chaim Kanievsky, dorme 3 horas por noite. O marido da senhora Adler, por motivos de saúde, precisa dormir 8 horas por noite. Quem vai se aproveitar mais do lençol? O Abba, referindo-se ao marido dela, ou o Sr. Adler muito mais. Então, qual a lógica de eu deixar esse lençol comigo e não entregar ele de presente para a vizinha? Uau! Isso é ter um Ani, myself, eu, Ani com Aleph, mais expansivo. Mas espera aí, você não gosta de si própria? Eu amo a mim própria. Rabbanit Kanievsky dizendo. Mas o meu eu tem outros eus que compõem ele. Bom, já que a gente contou uma história e todo mundo gosta de histórias, por que não mais uma? Verdadeira. A gente, quando escuta de Gdolim,
a gente fala, olha, eu quero saber algum dos moftim dos Gdolim, milagres, que ele falou e aconteceu, e choveu, e o dólar subiu, e a bolsa desceu, e a pessoa foi curada. Ok, tem, com certeza. Mas, olhem só essa história. Rav Zilberstein, genro do Rav Chaim Kanievsky, perguntou para sua sogra o seguinte, Rabbanit Kanievsky, mais uma vez, me conta alguns moftim, alguns milagres que a senhora teve essa semana em casa. Talvez Rav Chaim Kanievsky falou uma palavra e isso mudou a vida de alguma pessoa. Me conta alguma coisa, ele fez algum milagre. Rabbanit Kanievsky logo vira para o seu genro, grande Talmid Chacham Rav Zilberstein, e diz para ele o seguinte, teve alguns moftim, alguns milagres essa semana. Se ele, qual? Então me conta. Falou, eu me lembro de 3 impactantes. Ele disse, conta, Rabbanit. Rabbanit Kanievsky disse para ele o seguinte, olha, eu conversei com 7 pessoas durante essa semana, em específico sobre Shabbat. Essas 7 pessoas, eu vi que elas vão começar a cumprir Shabbat. Com outras 4 pessoas, em específico, eu conversei sobre Tarat HaMishpachá, sobre Lachot Nidá, para se cuidar mais, e elas entenderam a importância e vão se cuidar. E mais uma pessoa, eu me lembro, esse foi o terceiro mofeta, o terceiro milagre que eu conversei, é uma pessoa que estava desequilibrada emocionalmente, e eu consegui convencer essa mulher a ir procurar um psiquiatra. Esses foram meus 3 moftim dessa semana. Uau! Milagres! O que você ganhou com isso? Como assim que eu ganhei com isso? Eu mudei a vida de algumas pessoas. Porque o meu eu ficou muito mais aceso. Porque essas pessoas fazem parte do meu eu. E se elas estão melhor, eu também estou melhor. A roupa branca, que faz parte do nosso povo, Shimon HaTzadik sempre via um zaken de roupa branca. Olhar para o povo de uma forma magnífica. A parte magnífica, em especial, do nosso povo ímpar, é o chesed, é a bondade. A gente está vendo hoje o poder que a bondade tem. O que quer dizer bondade? É ter um ani, um eu, mais específico. Acompanhem comigo algo show. O Sefat Emet, o Rebbe de Gur, ou de Ger, ele traz em nome de um dos grandes mestres hassídicos, Noam Elimelech, que por sua vez traz em nome do Arizal. O seguinte, ele diz que o mundo, na época do Arizal, ele se sustentava pelo mérito do estudo da Torá. Pós-Arizal, pelo Chesed, pela bondade, que é o que a gente está falando hoje à noite. Explica o Gaon de Vilna da seguinte forma. O mundo tem 3 pilares. Torá, Avodá e Gemilut Hassadim, estudo da Torá. Torá, Avodá, Korbanot, reza, hoje em dia, e Chesed, bondade. Diz o Gaon de Vilna o seguinte, Torá, que é uma mitzvah maravilhosa, espetacular e muito poderosa, tem um detalhe importante. Hoje em dia, a nossa Torá não é igual à Torá de antigamente. Por quê? Por exemplo, assim diz o Gaon de Vilna, a Gemara no Tratado de Avodah Zará traz para a gente que a Gemara de Avodah Zará de Avram Avinu tinha algumas dezenas e centenas de capítulos, enquanto que a nossa Gemara é muito menor. Ou seja, tem parte da Torá que nós não temos mais hoje em dia, a Torá Shebel Peh. Então a Torá de hoje não é a mesma Torá de antes, em alguma forma. A Avodá, antigamente era os Korbanot. Hoje nós não temos mais Korbanot. O único dos 3 pilares que está intacto, qual que é, diz o Gaon de Vilna? Chesed, bondade. Assim ele diz, na época do Arizal, o que mantinha o povo era o quê? A Torá. Rav Yosef Karo, Arizal, gigantes. Hoje em dia também temos gigantes. Mas a única coisa que ficou intacta, que nós temos até hoje em dia dos 3 pilares, é Chesed. Assim explica o Gaon de Vilna. Torá, perdemos bastante. Temos muito ainda, Baruch Hashem, e cada palavra é maravilhosa. Avodá, não tem por enquanto o Bet HaMikdash. Chesed é o único dos 3 pilares que se mantém hoje como ele sempre foi. Por isso que o Chesed tem um poder ímpar e impactante. Isso dá para a gente olhar para os outros e ver as coisas de uma forma um pouquinho diferente. Quando a gente tem Chesed. Escutem só
essa história. Não era Benito Kamenetsky mais, mas seres humanos, vamos dizer assim, menos perfeitos de alguma forma. Mas olhem só um olhar de Hesed que tem um eu expansivo e um olhar mais simples. Um olhar 1.0 e um 2.0, vamos chamar assim. Duas crianças brincando, esse era o cenário. E duas pessoas olhando. Uma pessoa pergunta para outra, o que você está vendo? A fala para B, o que eu estou vendo? História verdadeira. Eu estou vendo duas crianças se divertindo no parque. B, em contrapartida, pergunta para A, e o que você está vendo? A fala, eu também estou vendo duas pessoas brincando no parque. Porém, eu estou vendo uma criança que ficaria muito mais feliz se não tivesse o seu sapato rasgado. Duas pessoas viram o mesmo cenário. Felizes, duas crianças. Mais gostoso do que isso. Só que só um enxergou um sapato furado em uma criança que precisava ganhar um sapato novo. Por quê? Porque quando nós olhamos para o meu eu, Hashem fala, eu não quero que a gente negligencie o nosso eu, porque essa não é a nossa natureza. Mas quando o meu eu, outros Yehudim fazem parte do nosso eu, machuca olhar um Yehudi desconfortável. Hesed não é eu me preocupo com o outro, isso está errado. Hesed é o outro faz parte de mim. Eu me preocupo com mim mesmo. Esse é o meu eu. Esse é o Hesed par excellence. Eu me preocupo com o meu eu. E o meu eu vendo um Yehudi com um sapato rasgado, o meu eu não está completo. Quando se fala em Hesed, um passo adiante, tem algo muito importante que eu queria compartilhar com vocês. Porque Hesed não é bondade. Hesed é algo a mais. Como assim? Hesed não é bondade? Me explico. Quando Avraham Avinu foi procurar um Shidur, um Basra, para o seu filho Yitzhak, ele mandou Eliezer. Eliezer, fazendo a história muito sucinta, encontrou Rivka para casar com Yitzhak e deu para ela alguns presentes. A Torá conta que ele deu para ela pulseira, naquela época já tinha esses costumes de dar presentes para a noiva. Deu pulseira e deu um brinco. E na Torá tem uma coisa muito curiosa que eu nunca tinha entendido. A Torá conta, assim, Rashi explica, que ele deu um brinco para ela, um anelzinho talvez de nariz, que era o costume antigamente, e o peso disso era um beca. E Rashi fala, esse beca que é uma medida que se usava no Mishkan. Tá bom? Ele deu duas pulseiras para ela, Eliezer para Rivka, futura esposa de Yitzhak. Isso lembra as duas luchot, as duas tábuas da lei. E o peso dessas duas pulseiras era de 10 zahav, uma medida 10, que nos lembra os 10 mandamentos, assim diz Rashi. Eu nunca entendi esse Rashi. O peso era igual aos 10 luchot, que era igual aos 2 luchot, os 10 mandamentos, era igual ao Mishkan. Como assim? O que tem a ver o Mishkan com o brinco que Yitzhak foi dar, Eliezer, em nome de Yitzhak, foi dar para sua futura esposa Rivka? O que Rashi está ensinando para a gente? Viu uma resposta magnífica, que não deixa a gente traduzir a palavra Hesed como bondade. Traduz Hesed de uma forma diferente, como a gente vai ver agora. Diz o livro Shemen Atov o seguinte, Rav Weinberger explica para a gente o seguinte, olhem que magno. Tem formas e formas de fazer Hesed. Quando você, Eliezer, for dar um presente para Rivka, faça de uma forma judaica. Até o brinco tem que ter a ver com as luchot. Até a pulseira tem que ver com os 10 mandamentos. Tem que haver com o Mishkan. Como assim? O que tem que haver? Que existe Hesed judaico e Hesed diferente de judaico? Sim, explico. Todas as mitzvot, a gente faz uma brachá para elas. Por exemplo, tem um copo d'água aqui na minha frente e fiz brachá para tomar ele. Beber um copo d'água não é nenhuma mitzvah. Antes de colocar tefilin, lehaniach tefilin. Antes de uma mulher acender as velas de Shabbat, Baruch Atah Hashem, etc. e tal, acender as velas de Shabbat. Por que não se faz brachá antes de se fazer Hesed? Hesed é uma mitzvah da Torá? No question. O Rashba,
tem uma resposta a um dos Rishonim, porque talvez a pessoa não vai aceitar aquilo, e aí seria uma brachá em vão. Assim diz o Rashba, um dos grandes Rishonim, resposta magnífica. Uma vez escutei do meu Rosh Yeshiva uma resposta diferente. Disse ele o seguinte: por que não se faz brachá antes de ajudar alguém, de fazer uma bondade com alguém? Porque tentem imaginar. Uma pessoa precisa de uma carona na chuva, precisa de uma doação, precisa de um conselho. Ele chega com uma dúvida, chorando, triste na nossa frente, e antes de a gente dar uma palavrinha boa, aconselhar, dar uma ajuda monetária, a gente fala, um minutinho só. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, mitzvah da Torá, lasot chesed, ol chesed. Como que o recipiente ia se sentir, disse meu Rosh Yeshiva? Um lixo. Eu sou igual um etrog. Não sirvo para nada. Ele só está me dando bola, só está me dando tzedakah, só está me dando um conselho, só está me dando um abraço, ou ela, pourquoi? Why? Lama? Porque é uma mitzvah. Eu não tenho valor nenhum para ele. Então por que a gente não faz berachá para chesed? Porque a pessoa, o recipiente do chesed, tem que se sentir confortável. Ou seja, chesed não é bondade. Bondade no dicionário é ajudar o outro. Bondade de acordo com a Torá é sim ajudar o outro, mas tem algo a mais, de uma forma que ele ou ela se sintam confortáveis. Como assim? Explico melhor. Vem alguém comer na nossa casa. Tem alguma pessoa que não mora aqui, ele é de longe, ou ele mora aqui perto, mas queria companhia, a gente convida ele para um dia, para Shabbat. E a gente fala, olha, experimenta isso, óbvio, para que ele se sinta em casa, coisa mais gostosa do mundo. A gente fala, pega um desse, de repente a pessoa vai ver, tem aquele prato lá que parece o Monte Everest. A visita está com aquele prato gigante, deve ter pegado até prato fundo, fica sem jeito. A pessoa não quer comer tudo, mas o dono da casa fala, poxa vida, mas eu preparei tantas coisas para você, e você não vai experimentar um pouco de cada coisa? Depende, se resta da bondade, ele tem que experimentar um pouco de cada coisa. Se chesed é pensar nele, chesed é chesed, não é bondade, é muito mais do que bondade, é ver que ele está bem, talvez ele não vai ter que experimentar tudo, porque ele nem quer comer tudo que está na mesa. Mais um exemplo da diferença entre bondade e chesed. O Hafetz Chaim tem um livro chamado Ahavat Chesed, que tem leis de como se fazer bondade, porque chesed não é bondade, é ver que o outro esteja bem. O Hafetz Chaim traz um passuco no Teilim, está escrito Ashrei Maskil Eldal. Sortudo é a pessoa esperta com o necessitado. Esperta? Como assim esperta? Coloca a mão no bolso e ajuda ele. Isso o Hafetz Chaim, claro que não. Para ajudar uma pessoa necessitada, pode ser de um conselho, pode ser de um abraço, pode ser de um carinho, pode ser de uma boa palavra e pode ser monetariamente, pode ser com emprego, com tudo isso que a gente conhece. Com uma carona. Precisa de Ashrei Maskil, ser um gênio. Como? Acompanhe essa história. Tinha uma família que estava em uma situação um pouco mais delicada, mas existe algo chamado orgulho pessoal, no bom sentido. A família tem muita dificuldade de receber tzedakah, é uma vergonha. A família precisava, mas não queria receber de jeito nenhum. Aí entra David HaMelech e diz, Ashrei Maskil Eldar. Sortudo é aquele que é sábio, como fazer uma artimanha para ajudar alguém que precisa. Falaram para o Gabai, e o Gabai teve uma ideia. O Gabai de tzedakah teve uma ideia. Vou ajudar ele, eu vou chegar de algum jeito, colocar um envelope embaixo da porta dele, falando para o Gabai de tzedakah, Habibi, não perca tempo, essa família nunca deixa a gente ajudar. Eles não querem sentir mal de receber doações, é muito envergonhador. Não perde tempo, você não vai conseguir ajudar. O Gabai falou, agora que vocês falaram que eu não vou conseguir, né, como bom Yehudi, agora sim eu quero. O Gabai pergunta para as pessoas que conheciam aquela família que estava com uma situação precária economicamente, dizendo, com o que eles trabalham? Se olha, o pai da família, ele comercializa latas de atum. Olhem só que gênio o Gabai, e ele personalizou as palavras de David HaMelech. Ashrei Maskil, sortudo. Bem-aventurado é o gênio para ajudar uma pessoa a fazer chesed. Ele foi no fornecedor de atum, que vendia para aquela família, e falou para ele o seguinte, quanto que custa a lata de atum? Vamos supor $5. Olha,
eu peço para você vender ela por 1,5 para aquela família. Aí o dono falou, eu posso até vender, você vai me pagar a diferença? Diz o Gabai, claro, eu pago. Mas as pessoas falam para o Gabai, mas eles não vão aceitar, eles vão saber que é uma pegadinha. Disse o Gabai, um minutinho. O Gabai pegou um martelo e em cada uma das latas de atum, ele deu uma martelada para a lata ficar torta. E o dono, fornecedor do atum, não está entendendo nada. Disse o Gabai, pagou para ele a diferença, aqueles $3,5, e falou, olha, agora você vende, em vez de $5, por $1,5 para a família. Explica para eles que a lata veio defeituosa e você não tem o que fazer com elas, ela está na promoção, e aí eles podem comprar por $1,5. E obviamente, quem compra por $1,5 pode ter um lucro muito maior. E deu certo, porque a família foi ajudada sem saber. Chesed é isso. Bondade é, sei lá, se você precisa, eu vou te ajudar. Se você não quer receber, azar é teu. Eu já fiz minha parte. Isso é bondade, talvez no dicionário. De acordo com a Torá Kedoshá, isso não é Chesed. Porque Chesed é quando o meu eu, ele é mais expandido, maior, mais expansivo. Então, peraí, eu tenho que achar um jeito de fazer Chesed de verdade. Eu não faço brachá, por quê? Porque ele ou ela tem que se sentir bem. E olhem que importante, já que a gente está falando de Chesed, uma das vertentes de Chesed é Bikur Cholim, visitar pessoas que não estão tão bem fisicamente, de saúde. A palavra Bikur Cholim não é por acaso. Bikur é levaquer, visitar, é verdade. Visitar um enfermo. Mas a palavra Bikur em hebraico, levaquer, também quer dizer examinar. Quando a gente fala de korbanot no Talmud, a gente fala levaquer etamum, visitar, verificar se o animal tem algum defeito. Ou seja, a palavra bikur é visitar, mas também é examinar. É examinar o que ele, enfermo, precisa. Eu estava essa semana no Hospital Albert Einstein com alguém que estava acompanhando alguém, e justo esse shiur eu preparei na minha estadia lá. Eu fiquei pensando comigo mesmo. O exemplo pode transbordar para outros lugares. Eu sei que Baruch Hashem tem pessoas que escutam fora do Brasil, mas queria contar o exemplo e cada um depois talvez possa, se não se incomodarem, aprender a ideia. Imagina alguém que sai de Higienópolis para ir até o Hospital Albert Einstein no Morumbi visitar alguém. São 40 minutos para ir, até estacionar, pelo menos, se o vento estiver a favor, e 40 minutos para voltar. A pessoa chega lá, vai visitar alguém, o paciente está dormindo. Está brincando. 1 hora para vir, 1 hora para voltar. Ele está dormindo, foi metade do meu dia, programei faz 1 semana para poder chegar lá. Agora o paciente está dormindo, então a gente, sem querer dar aquela tossida alta, bate na porta, será que ele acorda? Pergunta para o médico, para a enfermeira, olha, para o acompanhante, quando ele já vai acordar? Depende. Eu sei que é difícil e etc. muito grande. Mas se Chesed é bondade, então eu preciso fazer bondade. Então eu vou bater na porta, vou acordar ele, obviamente, para ele saber que eu estive aqui. Agora, se Bikur Cholim é examinar o que ele precisa, agora ele precisa dormir. Então o que se faz? Deixa um bilhete. Vim até aqui com muito carinho para te visitar, mas você estava dormindo, nos falamos em outro momento. Isso é Chesed. Isso é Chesed. Ou, quando a gente visita alguém e a pessoa está cansada. Mas eu já vim até aqui, o hospital, até a casa da pessoa, vou vir ficar 1 minuto, não vai marcar minha visita. Talvez a pessoa precise naquele momento de 1 minuto de visita ou de 4, 5, 10 minutos. Viu o paciente com um pouquinho de dor? Sai. Viu o paciente com alguma maquininha? Me permitam, com aquela sonda. Não fica olhando para a sonda, o paciente vai ficar envergonhado. Isso é Bikur Cholim, ver o que ele precisa. É isso mesmo. E Chesed não é só em momentos difíceis, porque ninguém gosta de dançar sozinho numa alegria, cantar parabéns, tem que ter bastante gente. Casamento, dentro do limite, obviamente, tem que ter gente, bar mitzvah, brit milá, e que a gente tenha um monte de alegrias. Chesed também é nas alegrias. Chesed é quando a gente entra na alegria de alguém, não fala Mabruk ou Mazal Tov embora, porque Mabruk e Mazal Tov até um manobrista sabe falar. Se ele for de Higienópolis, com certeza ele sabe. É olhar para alguma coisa e falar para o noivo, para o bar mitzvando, para o pai do bar mitzvando, para a mãe, bonito vestido, bonita gravata, adorei as flores. Depois da festa,
manda uma mensagem. A banda estava muito bonita. O casamento estava muito alegre. Porque passa tão rápido para os donos da festa. Receber uma mensagem dessa depois de tanto preparo. É tão gostoso, é tão confortável. Isso é chesed. Isso é pensar nele ou nela e não em mim. É isso mesmo. E voltando, vai, para uma pessoa que está doente. Eu estou achando que não tenho doentes, mas às vezes acontece, então é bom a gente mencionar. Eu fiquei pensando nesses exemplos com muito carinho. Se você precisar de alguma coisa, me liga. Olha, falar isso e nada eu acho que é a mesma coisa. Você não vai ligar. Se você precisar de alguma coisa, me liga. Que tal perguntar, o que vocês estão almoçando aí? Como seus filhos vão para a escola amanhã? Quem está lavando roupa em casa? Quem vai fazer o sacolão para você essa semana? Não, olha, pode contar comigo qualquer coisa. Isso é tipo, para os faradim, tfadal de elevador. Está no elevador com o vizinho, fala tfadal para ele. Se ele entrar, a gente desmaia. Tfadal é tipo boa noite, não é? Bem-vindo. Se você precisar de alguma coisa, me liga, é só para latzete de Jehová. É o Bli Neder. É Bli Neder, tipo, não vou fazer. Posso te ajudar com A, B e C? Seja específico. É isso mesmo. E Chesed é ser sensível. Justo essa semana que eu estava acompanhando alguém no hospital, passei por algo que na hora me fez cair lágrimas. E eu compartilho com vocês. Alguém me perguntou, o que você está fazendo, Rabino, no hospital? Eu falei, estou acompanhando fulano ou fulana. Um jovem de 18 anos, pessoal. Depois de alguns minutos, me manda uma mensagem, fala, Rav, para mim, falei com tal Rabino, que é colega da nossa família em Israel, e ele tem uma yeshiva muito grande, e ele colocou o nome daquela pessoa que você está acompanhando agora no hospital, para fazer tefilá por ela. Aquele momento, eu falei, uau, que povo maravilhoso que a gente faz parte dele. Mas eu falei para mim mesmo, peraí, ele não me trouxe uma sopa, ele não me lavou a roupa, ele não me fez sacolão, ele não me deu uma dica médica, por que eu estou tão feliz? Eu entendi uma coisa. Chesed é saber, nós estamos juntos. Foi aí que eu entendi isso. Chesed é saber que quando a gente tem 10 quilos para carregar ou 20, é muito pesado. Mas se 2 pessoas carregam 20 quilos, fica menos pesado. E se 4 pessoas carregam juntos 20 quilos, fica leve. Talvez Chesed é entender que a gente está no mesmo barco com mais pessoas. Eu estou com você, Habibi, porque o meu eu, você faz parte do meu eu. Então, você não está carregando isso sozinho. Isso alivia todo mundo em situações difíceis ou no mais legal de tudo, que é o mais importante, que seja a maioria da nossa vida, em situações maravilhosas. Numa alegria, ver alguém que está dançando de verdade, parece que ele é o nosso irmão, porque de verdade ele é o nosso irmão. Mas como que está dançando tanto? Como assim? A sua alegria é a minha alegria. Isso dá para ver nas pessoas. Isso é Chesed. Olha, quantos gmachs tem no mundo, que maravilha de povo que a gente faz. Empresta fralda, empresta dinheiro sem juros, empresta, que povo maravilhoso que a gente faz. Disse o Gaon de Vilna, explicando as palavras do Arizal, é isso que vai salvar a gente, porque esse é o único dos 3 pilares que não se modificou. Quantas estivotas existem no mundo, se não fossem pessoas maravilhosas, que nem pessoas do nosso povo que sustentam. Quantas famílias, instituições que precisaram de ajuda durante esses momentos. E Baruch Hashem, quantas instituições surgiram. Pessoal, que povo maravilhoso a gente faz parte, tem que chorar de alegria. Isso é de Akadosh Baruch Hu, se a gente olhar para o céu com um óculos 3D de Akadosh Baruch Hu, a gente vê Hashem gargalhando de alegria de quanto nosso povo, está junto com o outro. E não é à toa que como que se fala a palavra vida em hebraico, meus queridos? Chai é vivo. Como se fala vida em hebraico? Vida em hebraico é chaim. Em português é vida. Em hebraico é chaim, vidas. Uai! Por que vidas? Chaim é plural. Quando a gente quer falar uma vida, a gente fala chaim. Porque em hebraico não existe uma vida.
Porque Echad e Echad, como a gente mencionou antes, da Yud Kei Vav Kei, dá o nome de Hashem. Vida para Kadosh Baruch Hu de verdade na definição, mesmo no hebraico comum. O que é vida? Vida, Hashem, vida, o que é vida? Kadosh Baruch Hu diz, vida é quando a pessoa não está sozinha, quando ele sabe que tem outros com ele, quando ele sabe que ele também está com os outros. Por isso que todos os dias na Tefilá, chegando no estágio final do nosso shiur, a gente fala Baruch Ata Hashem Magen Avraham. E diz o Talmud, Bechachotmim, com Avram Avinu vai ser finalizado. Finalizado o que dizem os comentaristas? O fim dos dias vai ser finalizado com a Midah de Chesed. É isso que vai borbulhar e fazer o povo Yehudi pular como um chafariz, pular como um petróleo que extravasa da terra e elevar a gente para o momento da Geulah. Magen Avraham, que a gente fala todos os dias na Midah, que Hashem protegeu e protege Avraham, que é o símbolo do resto da bondade, é isso que trouxe o nosso povo até hoje, e assim dizem Chachamim, só eles para falar uma coisa tão forte, e que seja, e é verdadeira, porque Chachamim, gigantes, falaram, Bechachotmim, com Chesed, mas não bondade, Chesed, como a gente mencionou. Não é à toa que o Mar Morto é chamado de Mar Morto. Estava procurando geograficamente, o Mar Morto ele recebe água do Jordão, mas o Mar Morto não dá água para ninguém. Por isso que ele é chamado, talvez, de Mar Morto. É isso mesmo. Recebe, mas o seu ani é só eu. Não vale nada. Não dá nada para ninguém, ninguém consegue sobreviver lá. Mesmo quando alguém boia lá de turista que é gostoso, mas depois de um tempo já começa a ficar grudento, o sal, é calor, é desconfortável. Não é à toa que o Mar Morto se chama assim. E não é à toa que quando alguém faz Chesed é muito gostoso. É maravilhoso, a pessoa se sente bem depois de ajudar alguém, depois de gastar dinheiro, tempo, emoções. Por quê? Porque está dentro do DNA de cada um de nós. É o combustível que deixa a gente feliz. É o combustível que faz a nossa neshama sambar de alegria e a Kadosh Baruch Hu gargalhar com cada um de nós. Eu vou terminar com uma história verdadeira, contada pela própria pessoa, para que a gente veja o poder do Chesed de um Yehudi, ou de uma Yehudiá no caso. A história se passa com Razel Raskas, nos Estados Unidos. Desde os 20 anos de idade, ela estava procurando Shidur, um noivo, e agora com 26 anos de idade, as amigas já todas casaram, e ela ainda não havia Shidur, não havia achado o noivo. Uma vez, ela entrou num site chamado ohelsarale.org. Depois procurem por aí no Rav Google, ohelsarale.org. Foi um site que a pessoa que fundou esse site conta que ele fez isso por quê? Já conta o que é esse site. Porque Rav Steinman, Zichron Libraha, ficava sem dormir em especial por duas coisas. Por noivos e noivas que não conseguiram achar a outra metade deles até casar, ou pessoas que casaram e não conseguem ter filhos. Steinman ficava sem dormir, porque o ani dele era tão expansivo que quando o Yehudi sofria, ele não conseguia dormir. Esse site tem pessoas que precisam ou de ter filhos ou casar e colocam o nome lá. E alguém pega esse nome e recebe de fazer tefilá por essa pessoa. Então uma pessoa, por exemplo, precisa ter filho, um casal, deixa lá o nome do marido e da esposa. Depois que eles têm filhos, que alguém fez tefilá por eles, eles avisam no site, olha, tivemos um filho, por exemplo, e avisam lá no site, a pessoa que fez tefilá é notificada, olha, a pessoa pela qual você fez tefilá foi atendida, mas ninguém se conhece, só tem o nome, sem o nome da família para a pessoa não se expor. Ela conta, mais uma vez voltando à história, que Razel Raskas, depois de 6 anos de procurar Shidur e mais 1 ano de fazer tefilá por alguém que não tinha filhos, uma família que não tinha filhos, um casal, 1 ano depois, ela fica noiva. E
no dia do casamento dela, ela recebe um e-mail daquele site ohelsareli.org. Mazal Tov. A família pela qual você estava fazendo tefilá teve a notícia que a esposa está grávida. A gente faz tefilá pelos outros, a gente ajuda outro Yehudi, no fundo, deep down, a gente está se ajudando. Isso não é ser egoísta? Não, porque é um ani só, é um eu só. Mas a história não termina aqui. A pessoa que foi entrevistar ela para contar essa história e publicar essa história e propagandear essa história para que a gente saiba e outras pessoas saibam, pediu para aquele site, Ohel Sarale, se podia contactar o casal. E eles deixaram. Aquele casal que não tinha filho e devido à tefilá dessa noiva teve filhos. Teve um filho. E perguntaram para ele, olha, a gente vai marcar com essa moça para ela contar essa história para a gente. Vocês querem aparecer de surpresa naquele momento? Aquele casal falou, claro que a gente quer. Mas vocês não se incomodam? Falou, muito pelo contrário. A gente deve agradecimento que devido à tefilá dela, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, óbvio, a gente teve um bebê. E meus queridos, essa noiva estava contando que ela fez tefilá e que ela conseguiu casar Baruch Hashem, e no mesmo dia do casamento ela recebe que a tefilá dela foi atendida por aquele casal e a esposa ficou grávida. Tudo isso contando depois de um tempo já de estar casada, e no meio de contar a história abre a porta. Entra o pai e a mãe daquele bebê. E ela começa a olhar e não entende nada, fala, quem são vocês? Eles falam, olha, nosso nome é fulano e fulana. Ela logo lembra que ela fez tefilá por eles durante 1 ano, então lembra dos nomes. E ela começa a chorar. E ela vê um bebê e fala, quem é esse bebê? Eles falam, quem é esse bebê? É o bebê que você fez tefilá. E ela fala, será que eu posso dar um abraço nele? Eles falam, um abraço nele? Claro que sim. Porque de alguma forma, ele também é o seu filho. Todo Hesed produz um filho. Todo Hesed une Bnei Israel. Hesed é expandir o nosso eu. Hesed não é bondade, é um step acima, como a gente falou. Que Bezrat Hashem, como dizem Chachamim, Bechachotmim, na midá de Hesed, que a gente possa manter ela intacta, como que a única dos 3 pilares que se manteve, que a gente possa ter a Geulah de verdade, quando a Kadosh Baruch Hu achar o momento, mas até lá, aproveitar a oportunidade de ajudar e ver um outro Yehudi ou uma outra Yehudiá sorrindo. Muito boa noite, semana maravilhosa e com Hesed nosso para os outros e de Hashem para conosco a todos. Boa noite.